Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no templo da nossa igreja e vamos começar nesse instante o nosso estudo bíblico, dando continuidade aos estudos panorâmicos no livro do Apocalipse. Mas antes disso, eu quero convidá-lo para que nós oremos, para que tenhamos uma palavra de oração, pedindo a bênção, a graça e a iluminação do Espírito Santo para mais um tempo, mais um período que vamos estudar a palavra de Deus juntos. Então eu peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelas nossas vidas, te damos graças pela oportunidade de estudar a tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para que possamos entender mais esse estudo e mais essa porção bendita da tua palavra. Te louvamos porque temos a tua palavra, ela é rica, bendita e preciosa para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos entender a tua palavra e, acima de tudo, praticá-la para a glória do teu nome. Abençoa esse tempo, essa hora que passaremos juntos, para que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Vocês já sabem, mas não custa repetir, o nosso objetivo é dar 8 estudos panorâmicos do livro. Hoje nós teremos o estudo de número 6, num total de 8. Resumo geral do livro. Esse resumo é importante para refrescar a nossa memória e para que nós não percamos de vista o conteúdo geral do livro. Então vamos lá. O livro está dividido em 2 partes. Primeira, capítulos 1 a 11, o mundo persegue a igreja. Segunda, capítulos 12 a 22, o diabo e seus agentes perseguem a igreja. Nós estamos exatamente na segunda parte do livro do Apocalipse, em que o diabo já apareceu, por exemplo, no capítulo 12, e os seus agentes já apareceram, alguns deles. Então veja, o diabo tem 4 agentes. O anticristo, nós já falamos dele, o falso profeta, ambos no capítulo 13, a grande Babilônia nós ainda vamos falar e os ímpios também nós falaremos. Total, com o próprio diabo, 5 inimigos. Então esse é o resumo geral do livro. A primeira parte é o mundo que persegue a igreja, na segunda o diabo e seus agentes. Resumo geral das sessões. O livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Primeira, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Segunda, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Quinta, que nós vamos estudar hoje, que eu deixei em amarelo, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Sexta, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. E sétima, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Então essas são as 7 sessões paralelas, progressivas e repetitivas do livro do Apocalipse. Então vamos em frente. Hoje nós vamos falar da 5ª sessão, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Meus irmãos, hoje nós temos 2 capítulos para falar. No entanto, nós temos muita coisa, muita informação, e eu peço que você preste atenção para que nós entendamos da melhor maneira possível esta sessão, a sessão das taças. Nós temos dito que cada sessão vai da primeira até a segunda vinda de Cristo.
Como o livro é cíclico, é repetitivo, em cada sessão há uma menção da segunda vinda de Jesus. Onde está a segunda vinda de Cristo da quinta sessão? Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, observe que a segunda vinda de Jesus é descrita no seu aspecto repentino. João usa a figura do ladrão, que eu até deixei em amarelo aí para destacar. Então veja, se nós seguirmos a ideia de que o livro é cronológico, essa já seria a quinta vez que Jesus estaria voltando. E ninguém acredita que Jesus vai voltar 5 vezes. Se são 7 sessões, então ele voltaria 7 vezes. Então é melhor nós entendermos o livro de forma cíclica, repetitiva, recapitulativa. Então aqui nós vamos chegar lá em Apocalipse 16:15, que já é quase no final do estudo, nós chegaremos a Apocalipse 16:15. Por enquanto fica o aspecto repentino da segunda vinda. Então vamos dividir por capítulos. Eu vou analisar o capítulo 15 e depois o 16. Capítulo 15. O tema que eu daria para este capítulo é esse que os irmãos estão vendo. A preparação para as 7 taças. Você vê na imagem aí 7 anjos com 7 taças. Na verdade, talvez você esteja pensando que isso não seja taça. Está mais para uma bacia isso daqui. Mas é uma imagem pronta, eu não achei nada melhor e mais próximo. Mas sigamos em frente entendendo que são taças. Você vê 7 anjos, eles têm 7 taças na mão, cada um com a sua taça, e as taças vão cair sobre a terra. Então, só que no capítulo 15, nós temos a preparação, haverá uma preparação para que elas sejam derramadas. Na verdade, elas só serão derramadas no capítulo 16. Então eu convido você para que você preste atenção aí nessa preparação para o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Versículo 1 diz o seguinte: os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra ou o seu celular, o aplicativo, alguma coisa desse tipo, e acompanhe conosco a leitura que eu vou fazer de alguns trechos desses 2 capítulos. Veja aí, capítulo 15, versículo 1, nós temos algo semelhante com essa imagem. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. João diz, eu vi outro grande sinal no céu, 7 anjos, com os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, é mais ou menos essa imagem que vocês estão vendo. Capítulo 15, de uma maneira mais didática, mostra 2 cenas no céu. Nessa parte que seria a preparação, nós temos 2 cenas no céu. E eu queria mostrar essas 2 cenas antes que nós falemos propriamente das 7 taças que serão derramadas no capítulo 16. Preste atenção que vem coisa muito interessante aqui. Então veja só, eu resumi da seguinte forma. A primeira cena é o mar de vidro, versículos 2 a 4. João vai dizer que viu um mar de vidro. Segunda, o tabernáculo, versículos 5 a 8. Se você observar, o capítulo 15 é pequeno, relativamente pequeno. Tem 8 versículos. E eu poderia resumir nessas 2 partes aqui. A primeira, o mar de vidro. E a segunda, o tabernáculo. Então vamos ver aí a primeira cena. A primeira cena é essa daqui. O mar de vidro, versículos 2 a 4. E eu preciso dizer para você aqui, e eu vou usar o meu jargão,
aqui eu não vou conseguir resistir. Essa imagem é provavelmente uma das mais bonitas, das mais lindas e extraordinárias do livro do Apocalipse. Talvez ela só perca para a imagem do trono, lá no capítulo 4, quando nós estudamos. Mas essa imagem, é aí que vem o meu jargão, é sensacional. Essa imagem é fantástica e vocês vão ver a riqueza que tem aqui. João vai descrever um mar de vidro, versículos 2 a 4. Falemos um pouco desse mar. Podemos dividir essa cena em duas partes. Primeira, a posição dos salvos, versículo 2. Quem são eles? Você vê aí pessoas em pé, vestindo roupas brancas, com harpas na mão. Veja a descrição do texto no versículo 2, 15:2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Você vê no chão, é como se tem a clareza do vidro com a mescla do fogo no chão. Então veja, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, a primeira parte aqui é a posição dos salvos. Eles estão em pé, eles vestem roupas brancas, eles têm harpas nas mãos. Veja alguns detalhes a esse respeito. Duas perguntas aqui. Primeira, o que significa o mar de vidro? Mar de vidro significa que lá aonde eles estão, no céu, é um lugar de pureza, de santidade. É o lugar aonde Deus está. E aonde Deus está, não pode haver sujeira, não pode haver pecado, coisas ruins, contaminadas. Esse mar de vidro significa um mar de transparência, de pureza, de santidade. Esse mar de vidro, ele também aparece, eu coloquei aqui, lá no capítulo 4, versículo 6, que é a imagem do trono de Deus. A diferença do capítulo 4 para este capítulo é que lá não há fogo. O trono lá não é descrito como mesclado de fogo. Talvez você esteja se perguntando, pastor, qual é o significado desse fogo? Por que esse fogo está aí? O que ele está fazendo? E a ideia é que esse fogo é o fogo da purificação. Fogo na Bíblia tem alguns sentidos, alguns significados. Ora pode destruir, ora pode purificar. Então esse mar de vidro cristalino, transparente, puro, mesclado de fogo, significa que eles estão ali, num lugar de pureza, de santidade, mas não por eles mesmos, mas por conta do fogo que os purificou e que fez com que eles fossem capazes de estar ali diante do mar de vidro. É um mar de transparência, de pureza, de santidade. Lá, nesse trono, nesse lugar aí, não dá para colocar a sujeira debaixo do tapete. É o mesmo lugar, é onde está o trono de Deus no capítulo 4. É a santidade sendo revelada. Então, já vimos a primeira pergunta. Segunda, o que significa as harpas? Por que eles têm harpas nas mãos? O capítulo 5 também fala, 5:8 do Apocalipse, fala lá do Cordeiro, e lá também eles têm harpas. Qual o significado disso? Significa que eles estão louvando. Veja, o lugar é santo, é transparente, é um lugar de pureza, eles vestem roupas brancas por conta da santidade deles, e eles têm harpas nas mãos, uma harpa na mão, melhor dizendo, ou seja, lá é um lugar de adoração. Veja, se você não gosta de música, se você não gosta de adoração, de louvor, é melhor você se acostumar, porque lá no céu, aonde esses salvos estão, é um lugar de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Então essa é a primeira parte. Segunda parte. Então veja que imagem sensacional. A claridade, a pureza e o fogo mesclando, indicando por que eles estão lá. A segunda parte é a sua ocupação.
versículos 3 e 4, ou seja, o que eles estão fazendo. Eu quero ler com vocês aí, versículos 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Qual a ocupação deles lá no céu? E aqui vem o que eu já disse. A igreja, esse povo aqui é a igreja. A igreja está cantando, louvando a Deus. Eles estão adorando o nome do Senhor. Mas aqui eu queria fazer uma pergunta. Essa pergunta parece simples, mas não é. E pode confundir muita gente também. A pergunta é a seguinte: quantos cânticos eles estão cantando? Esse povo aí, a igreja que está no mar de vidro mesclado de fogo. A pergunta, se você puder me ajudar aí, você quando receber o vídeo, é um cântico só ou dois? É um ou são dois? Essa é uma questão que pode ser simples, mas não é tão simples assim. Porque o versículo 3 fala que eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Qual é a melhor resposta? Um ou dois? Vamos ver aqui a resposta. A resposta é um, só um. Mas talvez você tenha ficado provavelmente com dois. Porque você tenha pensado, bom, é o cântico de Moisés e é o cântico do Cordeiro. Logo, são dois. No entanto, é um cântico só, aonde se enfatiza a libertação e a redenção. Essa é a perspectiva do cântico aqui. O cântico de Moisés é aquele cântico que está registrado lá em Êxodo capítulo 15, quando o povo havia atravessado o Mar Vermelho, fugindo dos egípcios. Então no capítulo 15 Moisés vai cantar, vai exaltar e adorar a Deus. Então só para que você tenha uma ideia, o que está acontecendo aqui é o seguinte: é um cântico só. O cântico de Moisés fala da libertação física, enquanto que o cântico do Cordeiro fala da libertação espiritual. O cântico de Moisés fala da escravidão que o povo viveu debaixo do jugo egípcio. O cântico do Cordeiro fala da escravidão da qual nós estávamos presos, não a nenhuma nação, mas ao pecado. Paulo diz em Colossenses 1,13 que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, aparentemente, é provável que muitos iriam dizer dois cânticos, mas é um cântico só com ênfases diferentes, falando de libertação física e libertação espiritual. Então, essa é a primeira cena. 4 características deste cântico que eles estão cantando. Primeira, o cântico exalta as obras de Deus. Versículo 3 fala da redenção. Segunda, o cântico exalta a pessoa de Deus. Versículo 3 diz que chama Deus de o Todo-Poderoso. Terceira, o cântico exalta os caminhos de Deus. Versículo 3, quando ele diz, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Quarta, o cântico exalta a vitória de Deus. Versículo 4, quando ele fala das nações, todas as nações virão, adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, olha que cântico extraordinário, cântico bíblico, cristocêntrico, exaltando as obras, a pessoa, os caminhos e a vitória de Deus. Essa é a primeira cena. Segunda cena, ainda no capítulo 15, antes de nós começarmos a falar das taças propriamente ditas. A segunda cena é a cena do tabernáculo, versículos 5 a 8. E aí eu quero falar algumas coisas. Você vê, essa é uma imagem do tabernáculo,
construído por Moisés lá no deserto, e aí João diz que ele viu esse tabernáculo lá no céu. Vamos ver algumas coisas aqui. É claro que eu quero fazer uma pergunta aqui. O tabernáculo está no céu? Versículo 5 diz assim: depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então a pergunta é, esse tabernáculo que Moisés construiu no deserto está no céu? Resposta: não, não está no céu. Na verdade é uma imagem, é uma visão que ele está tendo, porque se nós lermos, e eu peço que você leia depois, Apocalipse 21, 22, já no finalzinho do livro, o livro vai dizer o seguinte, que lá no céu não tem templo, não tem santuário, porque lá tem a presença de Deus, não precisa de templo, porque o próprio Deus estará presente. Não precisará da luz do dia, porque a luminosidade, a luz do próprio Jesus vai iluminar a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Então, esse tabernáculo está no céu? Resposta: não. É preciso que nós lembremos que o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. Na antiga aliança, olhar para esse cenário, para esse tabernáculo construído, representava a presença de Deus. Mas lá no céu nós não precisamos de nenhuma representação, porque estaremos na presença de Deus, na presença gloriosa do Senhor Jesus. Vejamos o que acontece nessa cena do tabernáculo. Versículo 6. Os agentes do juízo de Deus são apresentados aqui. 15:6 diz assim: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. É aquela imagem que nós mostramos inicialmente. 7 anjos vestindo vestiduras brancas, com um cinto à altura do peito, com 7 taças nas mãos. Versículo 7. Eles receberam as 7 taças, diz assim: então, um dos 4 seres viventes, esses seres viventes estão na imagem lá do capítulo 4 do trono de Deus, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, no versículo 7, eles recebem essas taças. Versículo 8a. O santuário se encheu de fumaça, diz o texto. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Veja só, vamos entender um pouco aqui do significado da questão da fumaça. A fumaça tem esse sentido aqui que eu vou explicar para vocês. Isso já havia acontecido no Antigo Testamento, a questão do templo, do santuário se encher de fumaça. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, na época de Moisés, quando ele construiu o próprio tabernáculo, essa imagem que vocês estão vendo. O tabernáculo ficou pronto lá em Êxodo 40 e ele foi levantado, versículos 34 e 35, e diz o texto que ninguém pôde entrar porque a casa se encheu de fumaça e da glória de Deus. Então aconteceu com Moisés. Segundo, aconteceu nos dias de Salomão. Quando Salomão construiu o templo, quando tudo ficou pronto, tudo no dia da inauguração. 1 Reis 8, versículos 10 e 11, mostram para nós que o santuário se encheu de fumaça também, procedente da glória de Deus. Tem mais exemplos. Então veja a conexão do Apocalipse com o restante das Escrituras, com outras passagens da palavra de Deus. Terceiro exemplo, Isaías. Você percebe que ele viu o trono de Deus. Lá em Isaías 6, versículos 1 a 4, Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, versículo 1 do capítulo 6, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono,
aí ele vai descrevendo, e ele diz que ninguém também podia se aproximar, porque havia ali fumaça, havia ali algo procedente da glória de Deus e do seu poder. Aliás, antes da gente continuar, então veja, Moisés, Salomão, Isaías, finalmente João. Aqui no capítulo 5 acontece essa cena que ele viu, já tinha acontecido 3 vezes anteriores com Moisés, Salomão e Isaías. Versículo 8b, por que ninguém podia entrar? Essa é a pergunta. Por que ninguém podia entrar? A ideia aqui que nos passa no versículo 8 é que agora não é tempo mais de misericórdia. Agora não é tempo mais da graça de Deus, mas sim do juízo que será derramado através das taças. A lição que nós aprendemos aqui é que ainda é tempo de oportunidade. O evangelho está sendo pregado, anunciado a todas as nações. Nós ainda estamos no tempo da graça, da oportunidade, esse evangelho sendo levado a todas as nações. No entanto, haverá um tempo em que esses anjos, diz o final do versículo 8, enquanto não se cumprirem os 7 flagelos dos 7 anjos. O que está acontecendo aqui é o seguinte, nesse exato momento acabou o momento da graça, o tempo da graça. Agora é o tempo do derramar das taças da cólera de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que perseguiram a igreja. Mas enquanto isso não acontece, a lição fica para nós. Ainda é tempo de oportunidade, tempo da graça, tempo da misericórdia, do amor e do favor de Deus. Então nós encerramos o capítulo 15. Capítulo 15, lembrem-se que até agora, se eu fosse resumir, na verdade o capítulo 15 é uma preparação. As coisas estão sendo preparadas. E agora, no capítulo 16, eu dei esse tema aqui para o capítulo 16, muito apropriado, ao meu ver, as 7 taças da ira de Deus. Então veja, olha que interessante, capítulo 15, 2 cenas. Primeira cena, o mar de vidro mesclado de fogo, onde a igreja está numa posição de vitória e de adoração diante de Deus. Também vimos o santuário, o tabernáculo, símbolo da presença de Deus. Lá, esses agentes de Deus estão preparados para derramar as taças sobre os ímpios. Então, vejamos agora no capítulo 16, as taças da ira de Deus. Uma rápida explicação aqui. As 7 taças são semelhantes às 10 pragas no Egito, porque elas falam do juízo de Deus. Então veja, quando nós ouvimos falar de taças, elas são semelhantes às pragas, porque em ambos os casos nós temos o juízo de Deus sobre, no caso das pragas lá no Egito, na nação egípcia, e no caso das taças para o mundo ímpio. Então elas têm essa semelhança, porque vão falar do juízo de Deus. Uma pergunta, essa pergunta é importante aqui. Qual a diferença entre as 7 trombetas e as 7 taças? Eu não sei se você já parou para pensar nessa pergunta. Qual a diferença entre as 7 trombetas e as 7 taças? Eu respondo. A diferença é simples. A diferença é que nas 7 trombetas, conforme nós já estudamos, apenas 1/3 é atingido. Lembra disso? Apenas 33% é atingido, se nós fôssemos fazer essa conta, mas ainda restam 66%. Também, essa é a questão das trombetas. As taças não são 33%, mas 100%. Veja, nas trombetas, portanto, nós temos a ira de Deus, está misturada com a sua misericórdia. No entanto, nas taças, a ira de Deus não está misturado com nada. A ira de Deus vai derramar-se violentamente, truculentamente sobre os ímpios. Então essa é a diferença. As sessões são paralelas, são progressivas.
Nas taças, 33%. Nas trombetas, 33%. Nas taças, 100%. Então, essa explicação vai nos ajudar a entender melhor o nosso estudo daqui para frente. Vamos em frente. Aqui eu trouxe uma imagem para resumir bem aquilo que eu estou querendo dizer. Você tem aqui o resumo das 7 taças. Você tem uma taça caindo, no meio você tem o planeta Terra. É como se esse planeta fosse invadido com esse sangue que vai cair sobre ele. Então aqui eu trouxe a imagem geral e depois a gente vai detalhar melhor cada uma delas. Então deixa eu explicar para vocês aqui as 7 taças. Eu vou contar para vocês, depois eu vou detalhando. Então veja, a primeira taça vai cair sobre a terra. Não sei se você consegue ver na imagem, mas nessa mulher mais nítida, ela sugere aí que ela tem um 666 na testa, tá vendo? Não sei se dá para você ver aí. Então uma mulher, ela está com chagas, na verdade com úlceras, a gente vai ver já já, e ela tem aqui um 666, que seria o número da besta, que nós já falamos que é simbólico. Essa imagem é pronta, por isso que não entenda isso literalmente. Mas a primeira taça vai cair sobre a terra. Segunda, vai cair sobre o mar, e aí você vê o mar cheio de sangue e alguns peixes que já morreram aí, porque as águas se transformaram em sangue. Terceira, a terceira taça caiu sobre os rios. Quarta, vai cair sobre o sol. Quinta, a quinta vai cair sobre o trono da besta. E aí você vê uma imagem escura com pessoas da esquerda, na direita, e a besta centralizada, sentada no seu trono. Daqui a pouco eu explico por que essa imagem está escura. Sexta taça, ela vai cair sobre o rio Eufrates. E a sétima, ela vai cair sobre o ar. Então, de maneira geral, eu tentei resumir para vocês. Então, essas são as 7 taças: terra, mar, rios, sol, trono da besta, rio Eufrates e ar. E aqui eu queria fazer uma pergunta, claro que essa pergunta não poderia faltar no nosso estudo. E a pergunta é essa daqui. Essas taças, elas são literais ou simbólicas? Aquilo que a gente vai ver daqui para frente, isso é literal ou é simbólico? A taça que cai na terra, no mar e assim por diante. As 7 taças vão acontecer literalmente ou de forma simbólica? Vamos ver, eu vou fazer um certo suspense e no final eu prometo que eu respondo para vocês, tá bom? Por enquanto, fica firme aí, no final eu respondo. Lembra que eu estou devendo essa pergunta para vocês aqui, mas se eu responder agora, vai perder a graça, tá bom? Acredite em mim, no final eu respondo. Vamos lá então. Vamos detalhar as 7 taças. A primeira taça, diz o texto que a primeira taça caiu sobre a terra e os moradores foram acometidos de úlceras malignas. Versículos 1 e 2. Eu quero ler com vocês, como o capítulo é menor, dá para a gente ler mais hoje. 16, 1 e 2, diz assim, é mais ou menos o que vocês estão vendo na imagem aí. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta, talvez por isso aquela imagem do 666 na imagem anterior, a marca na testa, e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então nós podemos resumir nos versículos 1 e 2, você vê aí uma espécie de uma cidade pegando fogo, pessoas aquelas que têm a marca da besta, pessoas acometidas com seu corpo marcado aí, com úlceras malignas. Elas estão doentes, estão enfermas. Deixa eu dar um exemplo para você. Lembra-se de Jó, quando Satanás ataca ele, quando Satanás vem violentamente sobre o seu corpo, que ele pegava um caco para se coçar? Jó tinha doenças malignas. Não necessariamente úlcera, mas ele tinha enfermidades malignas. Tanto é que até hoje
quando alguém, por exemplo, né, alguém tem câncer, alguém teve um câncer maligno. Por que maligno? Porque é uma associação com o próprio diabo, é uma coisa ruim que seria infligida pelo próprio Satanás. Então alguém diz, é um tumor benigno ou é um tumor maligno. Quando nós ouvimos tumor maligno, por exemplo, nós já ficamos assustados, dada a gravidade da enfermidade. Então segura aí que no final eu digo se isso daí é literal ou é simbólico. Por enquanto, a primeira taça, o anjo derrama a sua primeira taça e ela atinge a terra, os homens que ficam com úlceras malignas. Versículo 2, nós já lemos, né? Os que receberam a marca da besta foram atingidos com úlceras malignas, é o que nós já falamos. Segunda taça, a segunda taça atinge o mar. Você vê um anjo aí e finalmente nós temos uma taça, né? Não uma bacia, aqui nós temos uma taça. Observe que ele derrama a sua taça sobre o mar. Versículo 3, olha o que acontece. Derramou o segundo anjo, a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Observe, irmãos, que lembra das trombetas, eu até coloquei aqui, ó, essa explicação, essa diferenciação. Nas trombetas, 1/3 do mar foi atingido. Capítulo 8, versículos 8 e 9. Agora não, agora é 100%. Nas trombetas você tinha que 1/3 das embarcações foi atingido, 1/3 da vida marítima foi atingida. Agora não, é 100%. Imaginem, por exemplo, todos os mares de todos os continentes que se transformaram em sangue. 100% sangue. Nós teríamos problemas, o cerco está fechando, não há mais água, pelo menos a do mar, a água salgada, tudo virou sangue e os animais vão morrer, 100%. Terceira taça. A terceira taça diz o texto que caiu sobre os rios, versículos 4 a 7. Deixa eu ler para vocês aqui. 16, 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre essa taça que caiu sobre os rios. Se a segunda taça cai sobre o mar, se toda a água salgada está em sangue, agora são as águas doces, as águas potáveis, 100% virou sangue. Como é que você vive numa terra com úlceras malignas, com água salgada, virou sangue, com todas as fontes, todos os reservatórios de água doce, também se tornou sangue? Como é que a gente vive sem água? Veja essa descrição, todas as fontes de água doce são atingidas. Versículo 4, é impossível viver na terra sem água. Aqui, ao mesmo tempo que eles anunciam esse juízo, eles vão cantar. E nesse cântico nós temos 4 atributos de Deus que são destacados por esse anjo. Vejamos. Primeiro atributo, justiça. Versículo 5, tu que és justo. Segundo, eternidade. Versículo 5, que és e que eras, apontando para a eternidade. Terceiro, santidade, o santo, diz o texto. E finalmente, quarto, o Todo-Poderoso, versículo 7, é destacado isso. Então, novamente, eles cantam, eles exaltam a Deus, falando dos seus atributos, de alguns deles: justiça, eternidade, santidade e o fato de ser todo-poderoso. Quarta taça, não percam as contas aí.
a quarta taça, nós já vimos naquela imagem geral, vai cair sobre o sol. Versículos 8 e 9 dizem assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Vocês vão ficar abismados com o que eu vou dizer aqui em relação à quarta taça. Vem o sol e agora o sol queima as pessoas. Versículo 9, aqui que vocês vão ficar boquiabertos com essa descrição. Versículo 9 diz que mostra para nós que o sofrimento não é capaz de converter as pessoas. Muito triste isso. Uma dura realidade. O sofrimento não é capaz de converter as pessoas. Vejam que eles estão sendo queimados pelo sol, pelo intenso calor, e ao invés de eles darem glória, deles se arrependerem, diz o versículo 9 que eles blasfemam de Deus. Blasfemam contra o nome de Deus. Eu vou falar uma frase para você aqui, que talvez você tenha ouvido a vida inteira, mas está errado. Olha só, olha essa frase aqui. Eu coloquei com uma afirmação e um ponto de interrogação. Você já ouviu essa frase, não já? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Bom, irmãos, isso daqui é o seguinte, isso aqui pode ser até verdade, mas do ponto de vista bíblico não é. A Bíblia não ensina isso daqui. Isso daqui vai contra o ensino geral das Escrituras. E é uma frase consagrada, que a gente ouve isso na igreja. Olha, pastor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade. Isso não é verdade, não tem amparo na Escritura. No entanto, eu cresci ouvindo essa frase, mas ela não é verdadeira. Salvação não está baseada em sofrimento. Paulo é claro em Efésios 2:8, dizendo que pela graça sois salvos, mediante a fé, não é pelo sofrimento. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então veja, esses homens eles estão sofrendo, estão sendo queimados pelo sol, e eles não têm a capacidade de se arrepender. Eles blasfemam. Daqui a pouco a gente vai ver que eles vão sofrer, eles vão remorder a língua, mas eles não se convertem. Sabe por quê? Porque essa frase não é verdadeira. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade. Quando alguém vem para Deus, o único meio apresentado não é nem pelo amor, nem pela dor, é pela graça. A Bíblia diz que é pela graça. E, no entanto, a gente vai criando algumas frases que de bíblicas não tem nada. Então é preciso que a gente pense nisso. Eu fui surpreendido também, talvez você seja surpreendido, mas essa frase aqui não condiz com o ensino geral das Escrituras. O que a Bíblia diz, é bom que nós estejamos atentos. Quinta taça, estamos partindo para o final. Aliás, não está tão no final ainda, que eu tenho um assunto muito tenso para falar, que é o Armagedon. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso daqui. Quinta taça. A quinta taça cai sobre o trono da besta. Talvez você diga, pastor, eu não estou vendo nada aí, essa imagem está escura. Eu estou vendo, dá para ver lá no fundo um clarão laranja, talvez, sei lá, um pouco de sol. Mas veja aí o que acontece no trono da besta, versículos 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Então é por isso que a imagem é preta, trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Veja só, lembra do sol? Eles estão sendo queimados e não se arrependem. Agora, veja que o texto diz que eles remordiam, ou seja, eles já tinham mordido a língua. Eles estão mordendo de novo, mas não se arrependem, mostrando que não é verdade. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade. Eles blasfemam, eles mordem a língua, eles remordem a língua, e a dor se intensifica, veja, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e se arrependiam? Não. Versículo 11. E blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias. E veja a primeira taça. E das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas
obras. Então, o resumo da ópera aqui, da quinta taça, é que o trono da besta é um lugar de escuridão. Lembra, isso é para fazer um contraste com o que Jesus já havia ensinado. Jesus diz claramente no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então veja, quem tem Jesus está na luz, mas quem não tem Jesus está nas trevas. E não está nas trevas sozinho, está acompanhado daqueles que têm a marca da besta. E a besta tem um trono, mas é um lugar de trevas, de escuridade. Usando uma linguagem, uma figura não muito boa, o trono da besta é como se fosse uma barata. Eu sei que o exemplo não é bom, mas eu preciso falar. Barata não gosta de... Você já reparou que barata não gosta de claridade, de iluminação? Sabe por quê? Se você vê uma barata num lugar claro e luminoso, ela sabe que alguém vai matar, vai dar uma chinelada nela, vai colocar aquele spray lá para matá-la. Sabe o que ela gosta? Ela gosta dos cantos. Ela gosta de se esconder. A barata gosta do escuro, porque na luz ela está exposta ao perigo e pode ser morta. Tá bom, eu sei que o exemplo não é bom, mas foi o que me veio à memória aqui, falando do reino das baratas. Eu até me lembrei de um filme que dá um certo asco nas pessoas, né? Não sei se você já viu, Joe e as Baratas. Eu não tive coragem de ver, é muita barata naquele filme lá. Na cama dele lá, numa série de lugares lá. Esqueçam a barata, a comparação até que é válida, mas a quinta taça mostra para nós que o reino das trevas, o trono da besta é um lugar de trevas, porque ele está nas trevas. Quem está na luz são aqueles que seguem Jesus, porque Jesus já disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Os seguidores da besta sofrem muito, eu já falei, né? Só para ler aqui, blasfemam contra Deus e não se arrependem. Então, novamente, esqueçam aquela frase. Sexta taça, estamos nos aproximando do final. Sexta taça, o texto vai dizer que ela vai cair sobre o rio Eufrates. Você vê um rio aqui, versículos 12 a 16, que esse rio está praticamente seco. Suas águas estão minguando. E o rio Eufrates, ele faz uma separação. Ele separa alguns países. Então, alguns países estão de um lado, outros estão de outro. Eles estão separados pelo rio Eufrates. Logo, se esse rio se secar, se as águas minguarem, o empecilho que tinha para essa batalha não tem mais. As águas secam. E Satanás vai se aproveitar para usar essa figura do rio Eufrates, que é uma figura usada na Bíblia em alguns casos. Deixa eu explicar mais um pouco sobre isso. Vejamos algumas informações aqui. Versículo 12. O rio Eufrates, é o que eu falei, né? Colocava limites na Palestina. O rio Eufrates também é citado na sexta trombeta. Capítulo 9, versículos 13 e 14, você pode conferir depois. Então, o rio Eufrates, ele coloca limites, secando, então o cenário está pronto para a batalha. O rio secando, o caminho para a invasão está aberto. E ainda um outro detalhe, lá em Gênesis 2, versículos 10 a 14, nós temos a descrição do Jardim do Éden. E diz que o Jardim do Éden era cortado por 4 rios. O rio Tigre, o rio Eufrates, o Guion e o Pison. O Tigre e o Eufrates nós ainda temos informações até hoje, mas o Guion e o Pison nós não temos mais informações. Tigre e Eufrates correspondem hoje ao que a gente conhece como Iraque e Irã. Esses rios estão naquela região ali do Oriente Médio. Vamos falar mais um pouco. Veja aí, versículos 13 e 14, diz que 3 espíritos imundos saem da boca do dragão. Você pode ver aí nos versículos 13 e 14. O dragão é o agente, é o chefão. Lembra que ele é o chefe, entre aspas, e ele tem seus agentes. Então, esse dragão é o mesmo dragão do capítulo 12, que persegue a mulher,
que deseja matar a mulher, que não consegue, depois quer matar o filho, não consegue, depois vai perseguir a igreja. Quando sai da boca dele, é para mostrar 3 espíritos, aqui só tem uma, né? 3 espíritos semelhantes a rãs. Essas rãs, na verdade, não são literais, são espíritos demoníacos a serviço de Satanás, do trono da besta, do dragão, para maltratar ainda mais aqueles que estão recebendo os 7 flagelos, as 7 taças da ira de Deus. Então, aqui não há muito, não vou nem fazer mistério, aqui é simbólico, obviamente, porque, primeiro, que Satanás não é um dragão, segundo, que não sairia rã da boca dele, então aqui é um simbolismo mesmo. E no versículo 15, por falar em água, né, a água está secando aqui, mas a minha ainda tem. Deixa eu tomar uma água aqui. Você tem no versículo 15 o relato da segunda vinda de Jesus. Esse eu quero ler. Lembram-se que nós começamos falando do versículo 15? Então veja comigo aí, por favor. 16:15. Na 6ª taça. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Nós já lemos esse versículo no início do estudo, é o versículo que fala da segunda vinda, do aspecto ou do caráter repentino da volta de Jesus. Então, versículo 15. Agora vem a parte mais difícil, eu tentei resumir aqui. Versículo 16, Armagedon. Você já deve ter ouvido falar muita coisa a esse respeito. Muita coisa, talvez pensamentos distintos, diferentes, e você já ouviu um monte de coisa e vai ouvir mais uma teoria minha, mais um pensamento, e eu queria ler, veja aí, 16 fala do Armagedon. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa expressão, os ajuntaram, são aqueles, o dragão, as rãs, esses espíritos demoníacos, operadores de sinais, de milagres, diz o versículo 14, eles estão preparados para a batalha do Armagedon. E aqui, para não fugir à regra, eu quero fazer minha famosa pergunta. E a pergunta é, isso é literal ou é simbólico? O Armagedon é literal ou é simbólico? Porque veja, a ideia aqui, segundo alguns estudiosos, é que no final dos tempos, Satanás vai reunir todos os seus inimigos para uma batalha que se dará lá em Israel. Todo mundo, todos os exércitos estarão reunidos ali, o anticristo, seus aliados, para combater Cristo, o Cristo que virá gloriosamente do céu. Então, brincando com vocês, né, como se todo mundo tivesse armado, preparado, com seus canhões apontados para o céu, esperando o momento de Jesus voltar. Parece até cômico, mas tem gente que acha, e aqui eu já vou dar o meu entendimento, eu entendo que isso é simbólico. A Armagedon fala mais de um símbolo e não de um lugar. Seria algo até cômico a gente pensar que Satanás vai reunir todos os seus inimigos e lá em Israel, os seus agentes, os seus aliados, para lutar com Cristo, apontar canhões para o céu, esperando Jesus voltar, não faz a mínima ideia. Não tem conexão isso. Até porque Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses 2, que o anticristo será derrotado pelo sopro da boca de Jesus. Não há luta, não há batalha, não há canhões. Imagina todo mundo fixado, mirando-se para o céu, esperando um sinal da volta de Jesus. Então, é claro que aqui eu preciso reconhecer que quando eu digo que o Armagedon é simbólico, eu estou com a minoria. A minoria. A posição da igreja presbiteriana é de que isso é simbólico. Só para explicar um pouco para vocês, e eu vou já falar aqui aliás, deixa eu ler essa frase aqui que você já deve ter lido, já curioso, para saber o significado. Veja, Armagedon, o significado, é uma palavra hebraica que significa vale
ou montanha do Megido. Esse vale ou montanha do Megido é um lugar muito conhecido em Israel, existe lá em Israel, é onde aconteciam as guerras no Antigo Testamento. Então, se nós admitirmos que isso é literal, no final dos tempos, todos os exércitos confederados ao anticristo, a besta, irão para Israel e nesse vale, nessa montanha do Megido, todo mundo vai estar preparado para a batalha. Mas aqui nós temos um problema. Israel é pequeno, não cabe todo mundo. Não cabe os exércitos confederados lá. Então, a ideia de que, quando João usa a expressão Armagedon, Armagedon é um símbolo de uma figura que acontecia no Antigo Testamento. Esse texto que eu cito aí, de segundo Crônicas 35, é o texto de Josias, o rei Josias. O faraó chega para Josias e diz assim: Josias, eu tive um sonho. E Deus me disse nesse sonho que eu deveria passar pelo território de Israel, mas eu não vou brigar com você, eu vou lutar contra o inimigo. Aí Josias já achou aquilo estranho, e ele estava ali no vale ou na montanha do Megido. Josias achou aquilo estranho e disse: como assim? Deus falou com você, faraó, e ele não acredita naquilo. Josias se disfarça, vai para a guerra, vai para a batalha e é morto ali. De fato, Deus apareceu para Faraó em sonho para que ele fosse lutar contra os seus inimigos. Então, eu repito, eu estou com a minoria. A maioria absoluta vai dizer que o Armagedon é literal, que haverá essa batalha no final, mas eu preciso dizer um detalhe que passa desapercebido de muitos. O detalhe é o seguinte: não haverá Armagedon. Não haverá batalha. A batalha já aconteceu. A batalha final não será na segunda vinda, mas foi na primeira vinda. Quando Jesus diz em Mateus 12 que era necessário é preciso amarrar o valente, prender o valente. Precisava vir um valente, alguém mais forte, para que o valente, que é Satanás, fosse preso, amarrado, para que Jesus realizasse a sua obra. Na verdade, a batalha já aconteceu. A batalha se deu na cruz. Era uma batalha jurídica, forense, para que Jesus cumprisse a sua missão aqui na terra. Portanto, não haverá batalha na segunda vinda. A batalha foi na primeira. A segunda vinda não tem batalha. É para Jesus esmagar os seus inimigos e levar a sua igreja para o novo céu e a nova terra. Então, de uma maneira bem resumida, eu diria que o Armagedon é simbólico. Sétima taça, diz o texto, e a última, que ela caiu sobre o ar, versículos 17 a 21. Vejamos alguns detalhes. Versículo 17, o anjo diz: o anjo anuncia que tudo está feito. Esse aqui vale a pena a gente ler. 16, 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Essa expressão feito está, ela só aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez aparece em João 19:30. É quando Jesus diz: está feito, está consumado, está pago. Aparece aqui em 16, 17. E em 21, 26 de Apocalipse também aparece. A diferença entre a citação de João 19:30, e essas duas do Apocalipse, é que em João 19:30 está consumado a obra da primeira vinda. E em 16, 17 e 21, 6 está consumada a obra da segunda vinda. Apenas 3 vezes aparece na Escritura essa expressão. Versículos 18 a 21. Chegou o dia do juízo, ou do acerto de contas. Não é mais tempo de graça, nem de misericórdia. Agora é o tempo das taças, da cólera de Deus sendo derramada sobre o mundo ímpio. Finalmente estamos encerrando. Eu novamente trago aquele resumo, o resumo das 7 taças.
só para refrescar sua memória. A primeira taça caiu sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre os rios, a quarta sobre o sol, a quinta sobre o trono da besta, aquele local de escuridade lá, de trevas. Veja, agora nessa imagem você percebe o rio Eufrates secou, o caminho está livre e do lado mais direito da imagem você vê esses 3 espíritos semelhantes a rãs que saem da boca do dragão e eles vão atravessar esse rio para o que seria a batalha do Armagedon, porque a água já secou. O rio Eufrates secou. Sétima caiu sobre o ar. E agora vem a resposta que eu estou devendo para vocês, né? Eu prometi, então eu vou cumprir. Resposta: simbólicas. Todas elas. As 7 taças são simbólicas. Nós não devemos imaginar aqui coisas literais. É inimaginável pensar, por exemplo, que todas as águas dos mares, de todos os oceanos, se tornariam em sangue. Também é inimaginável pensar que todas as fontes de água doce se tornariam em sangue. O que João está dizendo de forma gráfica é apenas o seguinte, que quando as taças forem derramadas, não haverá lugar nenhum seguro deste mundo. Na terra haverá doentes, úlceras malignas. Então a ideia é mais na ideia gráfica, simbólica, do que no literalismo. É preciso, por exemplo, por que não é literal? Nós cremos que Deus vai renovar essa terra. Vai renovar para que seja novo céu e nova terra. Então não faria sentido que todas as fontes de água doce, por exemplo, fossem sangue. É mais um simbolismo para mostrar que não é mais 33%, mas 100% da cólera de Deus. Portanto, essa é a 5ª sessão que eu gostaria de deixar para nós nessa noite. Capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Talvez você esteja igual esse bonequinho aqui, com as mãos na cabeça, cheio de perguntas, mas novamente eu queria insistir com você, fale conosco. Deixe o seu comentário, a sua pergunta ou a sua sugestão para o nosso canal. O nosso canal deve aparecer aí no seu vídeo. A nossa equipe sempre coloca aí para você se inscrever, para você ativar o sininho. O endereço para você que ainda não tem é ip.jardimelian. Você pode acessar e deixar a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão será muito bem-vinda. Por hoje é só, eu só quero mostrar para vocês, antes de nós orarmos, quero mostrar o próximo estudo. Como alguns diriam, cenas do próximo capítulo. Na próxima semana, nós vamos estudar a 6ª sessão, capítulos 17 a 19. Aqui saiu um erro, né? Eu cometi esse erro agora que eu reparei. Onde você está vendo taça, não é taça, ok? Onde você está vendo taça é cena. Então, as taças, aqui provavelmente é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, onde você está vendo as 7 taças, leia-se as 7 cenas. Isso aqui foi um erro meu. Me desculpem pelo erro aí. Então, 6ª sessão, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. Mas disso nós trataremos na semana que vem, se Deus quiser. Por ora, eu quero orar com você, agradecendo a Deus pelo estudo e rogando que Ele nos abençoe para que entendamos a sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelas nossas vidas, te damos graças pelo estudo bíblico que tivemos. Obrigado, Senhor, porque podemos compreender a Tua palavra, estudá-la, como ela é rica, como ela é preciosa, como ela traz verdades tão importantes para nós. Nós vimos 2 cenas tão distintas. No capítulo 15, a igreja se preparando no mar de vidro para desfrutar das bem-aventuranças eternas, enquanto que no capítulo 16, aqueles que adoraram a besta, que receberam a marca da besta, recebem os flagelos de Deus e mesmo assim não se arrependem. Ajuda-nos a termos uma compreensão mais adequada da Tua palavra, que entendamos que a salvação é pela graça,
Não é que quem não vem pelo amor vem pela dor, não, é pela graça do Senhor. Louvado seja o teu nome pela tua palavra e te pedimos que nós possamos praticá-la a cada dia para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, que você tenha uma boa noite, um bom descanso e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser, que Deus te abençoe.